Fala pessoal, tudo bem com vocês? O empate gera algumas preocupações para terça-feira, jogo contra o Boca, a gente vai falar sobre isso e como foi essa partida diante do Santos. Mas, Yuri Alberto fechado, o Ivan e o Mantuan estão indo para o Zenit da Rússia, o que vocês acharam disso? Você vai saber os detalhes aqui nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Rapaziada, se liga nessa dica. Tá com alguma conta atrasada de água, luz, telefone, internet? Às vezes a gente se atrapalha no orçamento do mês, não consegue pagar, resolve isso agora. Eu vou deixar um link aqui na descrição e também no comentário fixado da Quita Boletos. quitaboletos.com.br para você obter mais informações. É o seguinte, a Quita Boletos paga essa conta para você agora. E você parcela esse valor com a Quita Boletos em até 12 vezes. Pode usar até um cartão de crédito no parcelamento, na negociação. Você não suja o teu nome, resolve essa dor de cabeça, vai dormir mais tranquilo. Porque às vezes a gente sabe, tem um dinheiro para entrar nos próximos dias e tal. Resolve agora esse problema. quitaboletos.com.br, mas faz o seguinte, o link está aqui na descrição ou no comentário fixado. Vai lá para obter mais informações e já resolver essa dor de cabeça que está te incomodando. Resolve agora, beleza? Fechou. Esse jogo foi bem diferente do realizado pela Copa do Brasil, aquela goleada do Corinthians 4-0, até porque a escalação também era outra, não só do Corinthians, do Santos, que estava desfalcado, mas o técnico Fabian Bustos, que não estava no banco de reservas, promoveu algumas alterações, montou um time muito mais equilibrado e era natural que o Santos fosse jogar para não perder o jogo. E foi isso que o Santos fez. Se defendeu, marcou bem, buscou algumas escapadas com jogadores muito velozes lá na frente, né? O Ângelo, o Lucas Braga e especialmente o Marcos Leonardo, mas o Corinthians também se postou bem defensivamente. Sofreu um pouco na primeira etapa e o Santos criou até mais oportunidades, foi superior, eu diria, nos primeiros 45 minutos. Só que aí o Vitor Pereira, que leva alguns jogadores para o banco de reservas, imaginando eu que exatamente se o jogo complicasse, ele teria a possibilidade de reforçar a sua equipe. Foi o que ele fez, o Corinthians volta para o jogo, também cria suas chances, também tem chances de sair com a vitória, mas o John, que substituiu o bom João Paulo, e o John é muito bom também, acabou, digamos, segurando aquela bola que ia para o gol, né? De resto, a defesa do Santos também se portou muito bem. Foi um resultado que dá para a gente dizer justo, né? Porque o Corinthians também não produziu muito, o Santos se defendeu, marcou, fez muita cera, fez aquela cera técnica, aquela coisa toda. O árbitro Flávio Souza permitiu isso durante o jogo inteiro, não deu acréscimos suficientes e realmente foi um jogo mais truncado, mais difícil, mais combativo, e era difícil realmente do Corinthians sair com a vitória pela forma como o Santos se portou. Até porque o Bustos me parece estar, digamos, pressionado, né? Então precisava encontrar um outro sistema. Por exemplo, ele coloca o Auro na lateral direita e o Felipe Jonathan na esquerda, diferentemente do que ele fez no jogo da Copa do Brasil, em que o Lucas Braga foi um lateral direito improvisado e o Corinthians passeou por ali, especialmente com o Fagner, que nem começa como titular. Aí o Velasquez e o Bauerman na defesa, meio de campo, Rodrigo Fernandes, Camacho, aí uma parte ofensiva muito boa e inteligente do Santos, que é com o Léo Batistão, o Braga, o Ângelo e o Marcos Leonardo. Um Corinthians descaracterizado, mas ainda assim com alguns titulares, mas também por conta de algumas circunstâncias. O Cantígio, por exemplo, que, senhora Comebol, hein? Só multa para o Boca Juniors por conta de racismo. Um crime terrível. E por conta do Cantígio lá, que se envolve numa confusão, que é expulso, ok, justamente, já tinha cumprido um jogo na véspera do jogo da terça-feira, na antevéspera, né? A Comebol vai lá e anuncia a punição ao Cantígio. 2 jogos. Tá fora de terça-feira, então por isso ele jogou hoje. E jogou bem, viu? Jogou bem mais uma vez. O Cantígio tá com uma boa sequência ali como primeiro homem da função. O Roger Guedes estava suspenso para esse jogo, então já descansou para terça, assim como o Renato Augusto, que a gente não sabe exatamente a condição, mas imagino eu que volte nessa partida. A mesma coisa o João Vitor, que nem foi para o banco de reservas. E aí a gente teve algumas situações. O Fagner, por exemplo, só entra depois, começa o Rafael Ramos. Então o Fagner dá uma descansadinha de alguns minutos. Isso também é importante, né? Essa gestão física de minutagem para que os jogadores consigam jogar todos os jogos. Ele começa com o Ramos, que até faz um bom jogo, e o Fagner entra no segundo tempo. Robert Renan e Raul Gustavo, os zagueiros. O Robert Renan é um zagueiro que foi bem, acho que ele precisava de um jogo assim mais 90 minutos, né, para se soltar.
Você nota que ele ainda está um pouquinho nervoso, né? Tentou fazer algumas inversões, errou alguns passes. O Corinthians tem o hábito ali de sair jogando desde a defesa. O Raul já está bem mais, digamos assim, mais com confiança, né, em relação a isso. E o Robert, nitidamente, em alguns momentos, ele deu uma travadinha, assim. Normal. Ele tem 18 anos e é um jogador com muito potencial, seleção sub-20. E numericamente até o Corinthians está precisando de zagueiro. Então faz parte desse planejamento de testando os miúdos. No caso do Robert Renan, é aquilo que a gente já tinha falado, né? Os miúdos dos miúdos, né? Os garotos dos garotos. E o Bruno Mendes, uma novidade no banco de reservas, né? Foi relacionado, não precisou entrar, mas já começou a se reintegrar com o clube. Ali na frente vai ser utilizado. O Biro, né, esse moleque, esse fenômeno que joga na lateral, no meio, do Sub-17 do Corinthians. Na verdade, ele tem 17 anos, mas já joga no Sub-20, né? Vejam como ele queima etapas pela qualidade que tem o Biro. Tava no banco, não foi utilizado ainda, mas acho que também faz parte desse planejamento dele ir sentindo como é que é o time de cima. Vamos lá, Cássio, Ramos, Robert Renan, Raul Gustavo e o Fábio Santos, também para descansar o Piton, porque hoje acho que o Piton assumiu a titularidade, apesar do Fábio Santos ser um cara experiente. Eu não sei, talvez o Corinthians precise dele contra o Boca, mas talvez para segundo tempo, né? Então você começa com o Piton, que realmente é o titular da posição. Ele entra no segundo tempo, inclusive numa função mais avançada, né? Numa segunda linha, porque o Fábio permanece em campo quando ele entra no lugar do Rony. Meio de campo, Cantígio, Du e o Rony, Adson, Mantuan e Felipe. Também importante a sequência para o Felipe, que tem uma característica de centroavantão, de fazer pivô, de buscar espaços e tudo mais. Brigou bastante lá na frente, mas falta ainda né, um entrosamento. O time também, né? Acho que o time sofreu muito com isso, um time bem modificado. E o Felipe tentava receber algumas bolas, mas a defesa do Santos marcou ele muito bem. Então ele pouco espaço teve para poder jogar, tanto que quem realmente conseguiu ter mais eficiência lá na frente foram os dois, o Mantuan e o Adson, dentro da movimentação magnífica que eles fazem, né, pelos lados do campo. O Giuliano entra e aí já vem a primeira preocupação, porque o Duqueiroz sente no final do primeiro tempo. Depois do intervalo, o Giuliano e o William entram no jogo. O Vitor Pereira olha para o banco e fala o seguinte: bom, eu preciso também desses 3 pontos aqui, já descansei vocês 45, vamos tentar alguma coisa. Claro que muda de figura. Entra o Giuliano, que está numa fase muito boa, um nível técnico excelente, com confiança, titular do time, e o William, que é um jogador extremamente diferenciado. Apesar disso, e aí só lá na frente, né, o Piton entra no lugar do Rony, o William entra no lugar do Mantuan para dar uma descansada nele também, porque vai precisar dele na terça, e aí depois o Júnior Moraes entra no lugar do Felipe. O Júnior voltando, né, cara, de um tempo inativo por conta de um quadro alérgico, eu sei que tem muita gente criticando o Júnior Moraes, ele realmente ainda não mostrou a que veio, não mostrou muita coisa no Corinthians e tal, não sei se tem adaptação, não sei se... É um cara que fazia muitos gols lá no Shakhtar, futebol ucraniano, pegou seleção ucraniana, inclusive. Tem uma movimentação interessante, mas tá faltando, né? A bola às vezes bate na canela, às vezes ele não tá no lugar certo e tal. Acho que é questão de tempo. E como sabemos, tá vindo aí um centroavante pro Corinthians que provavelmente vai assumir essa condição de titular e o Júnior Moraes vai ser apenas uma alternativa. A gente já vai falar sobre isso. Aliás, podemos falar agora, né? Só destacando que o Corinthians, então, pontuou apenas um pontinho, né? 26 pontos, mas vai ter que dar uma secadinha no Palmeiras contra o Avaí nesse domingo, ou o Palmeiras vai dar uma disparada. E tem mais um problema: Atlético Paranaense e Inter, 24 pontos cada um, já colaram ali no Corinthians, né? Encostaram pelo menos, né? Corinthians 26, o Furacão e o Inter com 24 cada um. Yuri Alberto, vamos falar do Yuri Alberto, porque o dia foi de muitas novidades e atualizações. Realmente eu descobri algumas novas também, conversando com alguns colegas, enfim. O Yuri Alberto, apesar do Duílio Monteiro Alves já ter chegado agora na zona mista, recém terminado o jogo, para conversar com os jornalistas e ter dito o seguinte: não tá nada fechado, esperamos ter sucesso nos próximos dias, o Corinthians está em vias de anunciar o Yuri Alberto como seu novo reforço. 30 milhões, segundo apurou o GE, a operação em 12 meses de contrato. Ele vai ter um contrato de 1 ano de empréstimo. Esses 30 milhões eles correspondem a salários, luvas, aquela bonificação para o jogador, e também comissão para empresários. Mas o Zenit pediu uma compensação com 2 jogadores do Corinthians. E essa é a questão que está gerando um pouquinho mais de polêmica. O goleiro Ivan, reserva,
mas o Mantuan, que hoje é titular, Gustavo Mantuan. O empréstimo do Mantuan está indo com um valor fixado de compra em 10 milhões de euros, que para muitos é um valor abaixo para um atacante. O Mantuan, apesar de ser titular no Corinthians, ele não tem um valor de mercado como o de outras joias aí, que a gente possa citar recentemente, né? Vini Júnior, Rodrigo, ele não está nesse estágio. Então o valor fixado entre os dois clubes pelo Gustavo Mantuan é de 10 milhões de euros. O Corinthians tem 90% disso. Se ele se destacar lá, provavelmente o Corinthians vai ter que fazer um negócio. Mas o Yuri Alberto também pode ficar em definitivo no Corinthians depois desse 1 ano de empréstimo. Por enquanto é empréstimo e o Corinthians não utiliza a cláusula de guerra. Ou seja, o que é a cláusula de guerra, né? Vocês sabem, a FIFA conseguiu prorrogar os contratos, permitiu que os jogadores que estavam jogando ou que estão jogando nesses clubes envolvidos na guerra da Rússia e da Ucrânia consigam assinar com outro clube e voltar depois de 1 ano para poder desenvolver a sua função lá no clube. O técnico Serguei Semak já sabia que o Yuri Alberto não ia ficar, ele está aqui no Brasil, inclusive, São José dos Campos, e exigiu o Mantuan nessa negociação, exatamente porque o Zenit já observa o Mantuan, já tem uma cota. Então, não tinha muito o que o Corinthians fazer para poder ter o Yuri Alberto. E eu sei que talvez muitos corintianos devem estar pensando, mas vale a pena você fazer um negócio dessa magnitude, você contratar um jogador pagando tanto assim e ainda cedendo um dos principais valores do seu elenco, juntamente com outro jogador que é o goleiro Ivan? Bom, gente, eu acho que o modelo de negócio, primeiro, a gente está falando de empréstimos dos dois lados. E aí, depois de 1 ano, tudo isso é avaliado. Segundo, o Yuri Alberto é um jogador que hoje custa isso, e se o Corinthians não pagar esse valor, outros clubes vão pagar. É um dos jogadores mais promissores na sua idade no futebol brasileiro. 21 anos tem apenas o Yuri Alberto, inclusive estava adaptado lá, viu? Estava adaptado pelas informações que eu tenho, disputou 14 jogos, fez 6 gols, foi campeão lá, estava tudo certo. Ele realmente enxergou uma oportunidade na carreira para retornar ao futebol brasileiro e jogar num grande clube por aqui. E aí tem uma outra informação apurada pelo meu amigo Leonardo Meneghetti, lá do Rio Grande do Sul, com dirigentes colorados, de que o Inter fez todos os esforços para ter o Yuri Alberto. Fez reuniões periódicas. O Yuri Alberto, que tem amigos no Inter, visitou o Beira-Rio quando o Inter jogou pela Sul-Americana com 9 de outubro. Ali já houve uma conversa. Depois ele visitou a delegação do Inter quando o Inter jogou com o Santos aqui em São Paulo. Também houve mais uma sondagem, uma conversa, na verdade, que já começou a se estender para reuniões com o presidente do Zenit. Por quê? Porque o Inter já tinha informação de bastidor que a FIFA iria permitir essa normativa dessa prorrogação de contrato e isso ajudaria o Inter a contratar o Yuri Alberto. O Inter fez uma boa proposta, só que aí veio o Corinthians. Veio o Corinthians negociando com o Zenit também, e aí o Zenit se interessou por jogadores do Corinthians, e aí teve aquela questão de valores, O Inter chegou nos mesmos valores que o Corinthians. 1.200.000 reais. Os dois chegaram no mesmo valor. E aí vem a informação que o Meneghetti conseguiu apurar de que o Yuri Alberto escolheu o Corinthians. A escolha foi dele. Ele escolheu jogar no Timão. Ele entende como uma projeção de carreira jogar no Corinthians e isso acabou pesando. Não tinha mais o que o Inter pudesse fazer. O Palmeiras apenas consultou, o Atlético Mineiro e o Flamengo também. Proposta mesmo, negociação, Inter e Corinthians. E o jogador escolheu pelo Corinthians. Ponto final. É isso que acabou acontecendo. Vale dizer também que o Mantuan só vai depois, e o Ivan também, depois do jogo de volta contra o Santos. Só no dia 13 de julho que esses jogadores vão para lá. Eu sei que o Mantuan é uma joia do Corinthians também, um jogador muito polivalente, versátil, que está jogando em várias posições, está se doando para o time, mas o Corinthians precisa muito de um centroavante. E o Yuri Alberto vai empilhar gols no Corinthians. Pelo sistema que o Vitor joga, por ter um jogador rápido lá na frente que se movimenta, ele é um fazedor de gols, ele é um cara que ataca o espaço, ele é um cara que tem drible, força, técnica, cabeceio, chuta bem com as duas pernas. O Corinthians precisa desse cara e é um cara extremamente valorizado no mercado. Você tem que usar as armas que você tem. O Mantuan, apesar da qualidade, apesar de estava se tornando um xodó da torcida, ele tem reposição no elenco. Seja para qual função que ele fosse jogar. Ele estava cobrindo até de lateral, né? Quando o Ramos não estava jogando, o Fagner estava lesionado.
O Corinthians tem reposição ali. Nos lados do campo também tem, e acho que o Corinthians não vai parar por aí. Acho não, né? Já sei pelas informações que outros reforços virão. Então daqui a pouco o Corinthians pode contratar outros atletas exatamente para suprir quantitativamente esse elenco do Vitor Pereira ali para frente. É isso, senhoras e senhores. Resta apenas o anúncio oficial. Claro que até o anúncio, né, a gente tem que aguardar, mas as informações de momento são essas. O Yuri Alberto optou pelo Corinthians. O Corinthians chegou em valores extremamente compensadores para o Zenit, levou os jogadores ao Zenit que o Zenit topou, e o Yuri Alberto, que está aqui no interior de São Paulo, só está aguardando o anúncio para poder se apresentar e ser jogador do Timão. O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam dessa negociação? Ficou boa? E estão preocupados para terça? Bom, aí é assunto para outro vídeo. Eu volto na sequência com mais informações. Não esqueça de comentar, de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!